Amados, eu queria fazer uso do texto de Números 11, verso 10, para que a gente meditasse na palavra de Deus e com isso nós ouvíssemos a voz de Deus esta noite, amém? A palavra de Deus é a voz de Deus e eu creio que Deus irá falar com você de modo muito especial essa noite. E antes de ler, eu quero fazer uma oração. Vou ler Números 11, verso 10, exatamente como está na tela, mas eu queria orar primeiro nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte, sentados mesmo. Senhor Jesus, Tu és a cabeça da igreja, Tu és a alma da igreja, Tu és a essência da igreja. Sem o Senhor não há igreja. Sem o Senhor não há nada. Pelo Senhor todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Senhor, esta noite é a Tua noite, a noite em que o Verbo se faz carne e habita em nós. E habita em nós, porque já habitou entre nós. Senhor, entra em cada coração aqui esta noite como palavra viva. Desfaz toda a resistência das trevas esta noite em nome de Jesus. Que as mentes se voltem para o Senhor, que os corações se aquietem no falar do Senhor e que a Tua voz seja ouvida em cada coração. Em nome de Jesus, Senhor, eu sei que assim será para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos ler Números capítulo 11, verso 10. E eu queria assim pedir que você estivesse recebendo no seu espírito essa leitura e aquilo que Deus vai falar contigo esta noite. Eu não só repito essa frase que Deus vai falar, porque a palavra é de Deus, mas não só a palavra é de Deus, você está aqui é de Deus. O momento em que Deus conjuga aquilo que você escolheu vir à presença do Senhor, com a intenção de Deus de falar e com uma terceira coisa, uma soberania de Deus. Ele sabia que você poderia hoje estar em outro lugar. E hoje é exatamente o dia em que você está aqui para ouvir Deus falar, e Deus sabia que esta seria a palavra, portanto, Deus sabe exatamente o que você precisa ouvir. Números capítulo 11, verso 10, o texto diz: Moisés ouviu gente de todas as famílias, se queixando cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carregando um recém-nascido a levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dá-me carne para comer, dá-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se tu agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. No verso 16 e 17, acontece algo que Deus reparte o espírito que está sobre ele. Mas no verso 18, nós vamos ler aqui, o verso 18, ele diz: diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora, pois, o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Verso 21, 22 e 23 diz assim: disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés:
Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Verso 31 e 32. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar, e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, até no raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então, eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Aleluia, glória a Deus. Você já dá para perceber que esta palavra se refere ao povo de Israel que está saindo do Egito. Eles saem com uma promessa que o Senhor iria adiante deles. Mas perceba bem, essa promessa ela não é detalhada. O Senhor não prometeu a eles o que ia lhes dar para comer. Não disse hora nenhuma o que faria. O Senhor disse, faz assim, e eles faziam. O Senhor faz assim, eles faziam. Por exemplo, eles vão em direção ao Mar Vermelho, mas ele não disse que o Mar Vermelho ia abrir. Ele não falou isso. Apesar de Moisés ser profeta, Moisés não disse isso para o povo. É tanto que o próprio Moisés não sabia o que ia acontecer. A jornada do povo de Israel no deserto era uma jornada em que cada passo era dado à medida que se chegava à necessidade. Quando se chegava a hora da necessidade da água, aparecia a mão e o braço poderoso de Deus e dava água. Quando chegava a necessidade de atravessar o mar, o Senhor criava um jeito, podia voar, mas ele achou melhor passar em terra seca. Então abriu o mar e passou em terra seca. E assim, a cada medida que eles iam enfrentando uma determinada luta, uma determinada situação, seja o que fosse, necessidade de comida. Por exemplo, a necessidade de comida. Eles entraram no deserto, naquele deserto, ou melhor, após atravessarem o Mar Vermelho, que é uma pontinha lá no deserto de Sinai, né, na península de Sinai de um lado, lá de cá Egito, a península de Sinai, eles entram lá por cima, Sucote. Quando eles atravessam aquela parte ali, começa a cair o quê? O maná. E o que era o maná? O maná era uma semente, parecia bolo de mel, uma semente caía ali. E o nome maná em hebraico significa, originalmente na expressão hebraica, é manhu. E eles falavam manhu, porque manhu significa o que é isso. Então, quando eu vi aquele negócio, eu falei, o que é isso? Esse é o nome, que é isso. Pode pegar o que é isso e coma. Que coisa, Deus é... Disser que Deus não tem senso de humor? Claro que Deus tem senso de humor. Na hora que o cara pergunta o que é isso, ele diz, é o nome disso, pega e coma. Justamente como uma maneira de dizer, você não achou ruim? É o que você achou ruim que você deve comer. E assim começa a cair o maná, mas Deus não tinha dito, eu vou dar maná. E assim o povo de Israel vai andando com Deus e vai começando a conhecer. É interessante que em Números 14, não vou ler para vocês, quando o povo atravessa, eles chegam na beira da terra, eles colocam os espias, nós estamos em número 11, em 12 eles viram os espias vão em Números 13, reconhecem a terra, e em Números 13, no finalzinho, eles voltam e dão um relatório ruim. No 14, Números 14, aparece uma expressão muito interessante. Deus diz assim, Deus fica indignado, e diz, e vocês que não creram vão morrer no deserto. E aí Deus fala, na tradução da Revista e Corrigida, ele fala assim, vocês ficarão nesses 40 anos, por causa dos 40 dias que vocês foram ver a terra, vocês ficarão 40 anos nesse deserto, um dia por cada ano, e vocês conhecerão o meu apartamento. Na tradução da Arque é o meu apartamento. Então você vai estudar direitinho, você vai dizer, vocês conhecerão o meu afastamento, o meu apartar-se de você. Mas na época que eu li a Bíblia, novo, assim com 10, 12 anos de idade, Deus tem um apartamento, vamos conhecer o apartamento de Deus. Porque está lá escrito, vamos conhecer o meu apartamento. E assim, eles passaram a conhecer uma outra coisa de Deus quando eles resistiram a Deus. Então, todo esse povo não conhecia o Senhor, eles não tinham entendimento de quem era Deus. E este é um episódio muito poderoso, porque assim, o texto de Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E esse texto é um texto. Você tem aqui um homem, depois de 80 anos, ele conhecia a Deus em parte, né? Ele, nos seus primeiros 40 anos, ele estudou tudo no Egito, mas ele teve uma educação até os 18 com sua própria mãe. Foi na corte de Faraó, aprendeu o restante que tinha que aprender da ciência do Egito, era um homem letrado,
Um homem que provavelmente ele tenha inventado o alfabeto. Eu digo provavelmente porque não há provas disso, tá? Mas uma das sugestões da arqueologia é que Moisés inventou a escrita daquela fonética. Então você fala e cria um símbolo para o alfabeto, e provavelmente a Moisés, de tão preparado que ele era. E ele depois se afasta, 40 anos, e ele está distante, porque ele não conhecia a Deus como deveria conhecer. E agora nós já estamos no outro período, no terceiro período da vida de Moisés. Viveu 40 anos no Egito, 40 anos na terra de Midian, cuidando de ovelhas, afastado por conta de ter assassinado um egípcio, e ele está na terceira fase de 40 anos. Nessa terceira fase, ele vai de fato conhecer a Deus. E nessa parte aqui, nós vemos um conflito, e que Deus vai falar com você de forma muito objetiva esta noite. Ele vai conversar com você agora. Ele vai conversar com você. Porque o que você vê aqui é Moisés falando com Deus que o povo estava pedindo carne. E é interessante que é bem complexo esse diálogo de Deus com Moisés, porque no primeiro momento o povo não sabe orar. Presta bem atenção, o povo não sabe orar. Lá em Êxodo 17, o povo atravessa lá o Mar Vermelho e eles chegam nas águas de Meribá. Eles não sabem orar, eles sabem reclamar. Como muito crente, não sabe orar, sabe reclamar. Eles então chegam nas águas de Mara, ou de Meribá, Massá e Meribá, e eles chegam naquela água, desculpa, Mara é uma coisa, Meribá é outra coisa. Eles chegaram na água de Meribá e eles ficam assim, agoniados, porque não temos água, não temos. Eles começam a fazer o que muita gente faz, reclama da circunstância. Eles começaram a reclamar, e a gente não sabe como é que Deus vai reagir. Deus vai reagir, vai matar todo mundo? Deus tirou o povo, vai matar todo mundo? E Deus ouviu a reclamação. Então, várias reclamações e queixas que aconteciam, Deus ouvia. Assim, mais ou menos como nossos filhos que reclamam que não come feijão. Aí você põe a verdura, põe a carne e ela separa assim, eu não quero brócolis. Aí você, misericórdia, vai comer brócolis. Você pensa assim em alguma coisa, mas você, tá bom, meu filho. Aí você aceita, tira o brócolis e deixa comer o arroz com frango. Quer dizer, você ouve a queixa. E assim Deus ouvia um monte de queixa daquele povo. O povo fazia queixa e fazia queixa e fazia queixa, e parecia que aquela queixa era uma oração. Mas Moisés está do lado de cá, vendo que de vez em quando Deus também se aborrecia com alguma queixa. Então Deus também está ensinando a Moisés quem Deus é. Moisés está aprendendo com aquilo tudo. Mas agora vem essa parte. O povo diz assim, no Números 11:6, diz assim: ah, que saudade dos melões, dos alhos porós, das cebolas que nós tínhamos no Egito. Quem dera nós nunca tivéssemos saído de lá, agora já tem esse maná ruim todo dia. Você poderia pensar, como é que Deus vai lidar com isso? Irmãos, se fosse a gente conduzindo aquele povo, não dava um ano, a gente matava com um ano. Criava um conselho para saber que tipo de morte a gente mata. Com aquele canivete, aquele pinça, né? Mata de pinça, vai arrancando os pedacinhos assim, de tão ruim que é o povo, a gente também faz ser ruim que eu feito eles. Né? No ácido muriático, joga todo mundo, derrete. O que a gente vai... umas criatividades maldosas. Mas vai matar o povo e em um ano está todo mundo morto. E ele, então, evidentemente, que agora vai ter um diálogo completamente diferente com Deus... E ele vê que Deus se zanga, Deus se ira. No verso 10, ele viu que Deus se acendeu. E o que Moisés fez? Moisés, então, caiu nas suas condolências, na sua autocomiseração. Ele caiu numa oração de alma. Ele fez mais ou menos como o povo. Ele começou a dizer: Senhor, já que o Senhor está ouvindo reclamação, eu também tenho uma. Por que o Senhor me tirou da terra do Egito e mandou carregar esse povo? Eu, por acaso, pari esse povo para o Senhor me fazer eu carregar. E ele entrou no esquema do povo. O povo estava reclamando da comida, Moisés foi reclamar do ministério. Quantos reclamam de uma coisa que Deus deu? Reclamam de uma coisa que Deus deu. Você estava atrás das ovelhas. No deserto, você não tinha nenhum amigo, não conhecia o poder de Deus, não sabia nada. Era um inútil. Deus apareceu para você, te tirou de lá, te colocou no lugar de honra e você começa a reclamar. Deus te honrou e você reclama.
Imagina isso. O cara começou, Senhor. Os irmãos quiserem, parece que a chuva de vento está jogando um pouquinho, né? Tem lugares aqui, evidentemente, é só levantar, mas acredito que não, né? De vez em quando o vento traz um respingo aqui, mas... Não estou, está tudo bem. Então, o que você vê aqui? Moisés começa a se queixar desse ministério que Deus lhe confiou. Irmãos, Deus confiar um povo de 3 milhões de pessoas na mão de um homem, e nesse caso era um homem mesmo, porque ele não tinha dividido ainda com os 70 anciãos. Esse homem cheio da graça, esse homem tinha subido lá no Sinai, tinha visto o Senhor face a face. Ficou 40 dias sem beber e sem comer. O Senhor deu uma pedra escrita pelo próprio nome, pela própria mão de Deus. Imagina o que é esse homem. E esse homem começa a reclamar, reclama, e aí entra no ponto que eu vou acelerar aqui a mensagem, porque depois de reclamar, porque o tal, ele fala assim, como é que o Senhor vai dar carne para esse povo? Aí o Senhor não vê a reclamação de Moisés e vira para ele e fala assim, diga ao povo que se prepare que amanhã todo mundo vai comer 1, 2, 3, 4, 30 dias vão comer carne. Aí Moisés diz assim, não acredito. Não acredito. 30 dias. O Senhor vai pescar todos os peixes do mar? O Senhor vai matar todos os rebanhos para dar 30 dias de comer para esse povo? E então Deus chega para ele e fala assim, estaria encurtada a minha mão? Você vai ver se eu não faço? Meu querido irmão, minha querida irmã, você no tanque de lavar, com a roupa lavando, e você está reclamando porque não tem a máquina de lavar que a sua irmã da igreja tem. Você reclamando de coisas como se Deus, em primeiro lugar, a queixa, como se Deus não ouvisse a sua queixa. Eu estou hoje com a minha família na casa, toca a porta. O Senhor diz, eu sou aquele que cata latinha aqui atrás da sua casa, eu estou com fome, o Senhor me dá comida? Eu cheguei para a Fernanda e falei assim, Fernanda, tem alguma coisa? Ela falou, não, todo esse restante, né, o tal do Lavoisier, não tem nada. Aí eu parei, fui lá no espeto, que eu estava assando o churrasco, aí tirei uma carne do próprio espeto, aí juntei, fiz um prato para ele, entreguei para ele lá fora. Aí entrei para ver a carne que continuava assando. Aí daqui a pouco toca na porta de novo, o mesmo tipo de toque. Aquele toque de meia hora. Aí você chega lá, aí eu tirei do espeto, lá vai eu de novo dar carne para o sujeito, da pessoa. Eu queria, sinceramente, irmãos, dar resto de comida que estava na geladeira. Do dia a dia, né? Feijoada. Ontem comemos feijoada, sobrou um pouquinho? Não sobrou. Demos a feijoada. Eu dei aquela carne. Quando eu estava lá na terceira, tocou a terceira pessoa, depois ela foi embora, nem ela foi atendida. Aí eu estava pensando, meu Deus, eu tenho carne para dar para alguém. Eu tenho família na minha casa, meu filho, meu neto, minha neta, está todo mundo aqui. Eu sou uma pessoa com saúde, eu tenho como repartir, tudo que tem na minha mão, passa pela minha mão e vai para a minha mão, porque nada disso é meu. Tudo que temos, inclusive a saúde e a comida, e a casa, eu estou obrigado, o sujeito não tem nem família, ele está na rua, não tem esposa, ninguém o ama, ele não tem a quem recorrer, ele bate na porta e come lá de fora. E aí você reclama, porque não tem a máquina de lavar, porque não quer lavar a calcinha no tanque, não quer lavar aquela roupa no tanque. Quero dizer que Deus ouve todas as reclamações. Ele ouve tudo, Ele vê tudo. Ele acompanha você se queixando do seu marido, da sua esposa. Ele ouve as suas queixas. Eu quero te dizer para você que não é bom se queixar. É bom agradecer a Deus. Porque tem gente nesse estado, sem ter o que comer, nessa chuva, sem ter onde se abrigar, e ninguém para recebê-los e para acolhê-los. E você tem sido abençoado por tanta coisa da parte de Deus. Sim ou não, irmão? Mas essa não é a parte mais importante. A outra parte, muito mais importante, é quando ele não conhece a Deus.
o Senhor disse assim, vai ter comida 30 dias. Aí ele para e fala assim, Deus, o Senhor está de brincadeira. 30 dias? o senhor realmente pirou. O senhor não está bem. O senhor não acordou. 30? Qual é, mané? 30? Não vai ter, não. Aí o Senhor diz assim, estaria encurtada a minha mão? Eu quero falar uma coisa para você específica. Você conhece a Deus? Não, você acha que conhece. Você acha que sabe o tamanho do braço do Senhor. Você acha que sabe como Deus age. Não, Ele age muito maior do que você pensa. Ele age muito mais além daquilo que você pede ou pensa. Ele está para muito além do limite que você coloca nele. Ele está para muito além daquilo que você pode pensar que Ele pode fazer. Porque você não consegue alcançar os pensamentos de Deus, que são muito mais altos do que os seus. E não consegue entender os caminhos de Deus, que são muito mais altos do que os seus. E aí você olha Moisés, com um tempo com Deus, que subiu no monte, que pegou as placas, as tábuas da lei, e este homem não conhecia a Deus. Não conhecia. Ele disse, o senhor não pode fazer. O senhor disse, você está me desafiando? Você é maluco? Quer dizer que eu atravesso o povo no Mar Vermelho, eu estou sustentando esse povo, 3 milhões, pois eu vou dar sushi, pronto. Ele pode dar sushi, é o que ele quiser. O que eu quero te dizer é que o limite que você colocou na sua vida não vem de Deus. O limite que você colocou na sua vida não procede de Deus. O limite que você colocou sobre cura, sobre transformação, o limite que você colocou sobre os seus negócios, o limite que você colocou no seu casamento, o limite que você colocou na sua saúde, não procede de Deus, mas da sua cabecinha pequena. Procede de você que não conhece a Deus. Vou repetir, não conhece a Deus. Porque se você conhecesse a Deus, você estaria pedindo a Ele aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, a Ele a glória na igreja pelos séculos. É o que está escrito em Efésios capítulo 3, verso 20. Existe um telhado sobre nós, um teto sobre nós, infinito. Existe um teto sobre a minha vida, infinito. Existe um limite sobre mim, infinito. Você é que coloca o limite. Você põe o limite por não conhecer a Deus. E observe bem, se eu dissesse e exortasse você por sua falta de fé, você teria que fazer uma coisa simples. Você teria que se arrepender. E dizer, Senhor, eu não creio. Eu não tenho crido, o Senhor tenha misericórdia de mim. Então você ora pedindo a Deus perdão pela sua incredulidade. Isso é uma coisa. A palavra não é essa hoje. A palavra não é, embora você vá se arrepender, você diz, Senhor tem misericórdia da incredulidade, perdoa-me a minha incredulidade. Senhor, perdoa a minha incredulidade. Não foi assim com o homem? O homem foi ver Jesus, e Jesus perguntou o que tu queres, aí ele, ajuda, Senhor, a minha incredulidade. De fato, ele pediu ajuda para a incredulidade, mas é muito mais do que isso. É porque com o passar do tempo, quem não conhece a Deus, faz dos seus próprios pensamentos Deus. Vou repetir, quem não conhece a Deus, faz dos seus próprios pensamentos Deus. Então Deus se torna o limite que você impôs. Deus é vingativo, Deus Ele anota os meus pecados, Deus faz conta corrente, Deus é cobrador, Deus é justo. E não usa essa palavra, Deus é justo, mas é um justo para cobrar. Deus sabe que eu estou vivendo o meu karma. O sujeito começa a colocar coisas que não estão na Bíblia para Deus. Como Moisés, de tanto conhecer a Deus, não conhecia a Deus. O homem conhece tudo e não conhece o tamanho de Deus. Eu vou fazer você ver codornizes aqui agora. E, meu irmão, no outro dia, 90 centímetros, eu tenho 1,70 m, então faz a metade do minha estatura aqui. Imagina daqui para baixo,
aves, você andando aqui, as aves tudo assim, no meio das pernas, assim, as aves. Você já pensou o que é? 5 quilômetros de aves nessa altura aqui, os caras colheram num dia, colheram no outro dia, cada um tinha 10 barris de codornizes. Codorna, eu adoro codorna, já pensou eu lá? Meu Deus do céu, cadê o Wellington? Já pensou? A gente comendo codorna 30 dias, que maravilha. Codorna aqui, meu irmão, e está atrapalhando você andar. Para Deus se amostrar. Deus se amostrar, mas por que Deus fez isso? Para romper os limites da sua cabecinha pequena, meu irmão. Para quebrar este limite, dizer, você não está lidando com o vereador, você não está lidando com o prefeito, eu sou o Deus Criador dos céus e da terra. Glória a Jesus. Você não pode dizer o que Deus não vai fazer, porque para Deus não há impossível. Isso é difícil. Difícil o quê? Difícil é esse deusinho da tua cabeça que você arranjou no shopping, que você arranjou na nota de 100 reais. Isso não é Deus. Deus é seu Pai, Criador, aquele que pode todas as coisas, aquele que transforma vidas, aquele que transforma casamentos, aquele que cura, aquele que faz o impossível. Mas esta palavra eu poderia com ela chamar você aqui para orar por cura, e você que tem uma doença incurável ser curado completamente. Mas se a sua cabeça não for curada, não adianta alguém ser curado. O que precisa curar é a sua cabeça. O que precisa curar é a sua mente. Nem Moisés conhecia Deus. Eu quero que essa noite você compreenda que você tem que fazer um mergulho no infinito. Vou repetir. Essa noite você precisa fazer um mergulho do infinito. Meu irmão, o Senhor quer fazer muito mais do que você está planejando. O seu plano não só não é nada, como o seu plano é capaz de ser uma afronta a Deus. O seu plano não é nada, ele pode ser até uma afronta a Deus. O que Deus quer é que você abra sua mente e diga, eu estou lidando com o meu Pai que sustenta o Órion. Ele sustenta as constelações. O meu Pai, que eu converso com Ele, determina quem fica no governo de cada nação. O meu Pai tem anjos nos 4 cantos da terra que controlam os ventos. Você já pensou o que é isso? Você está lidando com o infinito. Você está lidando com toda a possibilidade. Eu não posso passar em medicina, eu não posso estudar, eu não posso terminar. Este não posso é que é o seu Deus. O seu Deus se chama não posso. E quem criou o Deus não posso foi você mesmo. Você é um idólatra desse não posso. Um idólatra do não consigo. Você está curvado diante do não posso. Quem é esse não posso? É o Deus que você criou. Não é o meu Pai. O meu Pai é outro. O meu Deus, Ele é capaz de descer para comer pão comigo. O meu Deus, Ele é capaz de se importar de comer pão comigo. Não tem milagre maior do que aquele que vir e estar comendo pão. E Ele corta o pão conosco na ceia, e Ele repartiu com seus discípulos e disse, está escrito em Lucas 22, 28, vocês são os que tendes estado comigo nas minhas aflições. Deus tem aflição e tem amigos que o compreendem. Deus chega perto de nós na pessoa de Jesus. Você sabe o que é isso? Você sabe o que você tem que fazer hoje à noite? Dizer, Deus, eu não conheço. Deus, eu quero ser aquele bebê. Eu quero ser aquele bebê. Eu vou contar uma experiência, a primeira experiência que eu tive com o netinho hoje, né? Estou eu na biblioteca fazendo alguma coisa, e aqui fora está Helena simplesmente com vestido e tudo, pum, entrou na piscina. Do jeito que estava, bum, entrou na piscina. E estava lá aquela brincadeira toda molhada, foram dar banho nela, e aí tá a Flávia e tá tudo dando banho. E eu na biblioteca estava fazendo um negócio, né? E daqui a pouco o barulho começa. E eles na biblioteca e ele no banheiro. E Flávia, pega aqui, não sei o quê. Irmão, uma zoeira.
Na biblioteca eu não podia mais fazer nada, né? E a zoeira aumentando. E cadê Fernanda? A zoeira aumentava e nada de Fernanda, né? Fernanda, a madame da zoeira, né? Para resolver. Mas não resolveu, né? E eu levantei assim, Flávia estava perdidinha, porque Helena, Niles, ela e tal, aquela confusão. Aí o menino ali. Eu peguei um nenenzinho chorando, de se esgoelar, Niles Arthur, e peguei ele e botei assim na mão, assim ao contrário, né? A carinha para frente, botei assim, vamos voar. Aí segurei assim a mão e saí voando com ele. Aí fui lá fora, voei assim, aí Helena já eu quero sair correndo atrás dele com ele. E ele voou e pronto, parou de chorar. E depois que voou, aí ele pum, dormiu. Eu botei lá. Irmãos, eu me sinto assim nas mãos de Deus. Eu me sinto assim. Por que eu não sou assim nas mãos de Deus? Se eu, que sou mau, sei dar boas dádivas a uma criancinha que não sabe se defender, quanto mais o Pai Celestial lhes dará o Espírito Santo a quem pedir, se revelará para quem precisa. Então, esta noite você precisa se livrar das ideias que você tem sobre Deus, que nem Moisés conhecia a Deus. Curva a sua fronte aí agora. Vou falar algumas coisas para você. Você que tem na sua casa, quando vai vestir o vestido, reclama que tem poucos vestidos. E você quase não vinha hoje, porque você não tem roupa. Você foi colocar roupa e achou que não tem roupa. Não tem muita roupa, não está cabendo. Eu engordei, eu estou feia. Deus conhece o seu coração. Isso não é forma de você falar com o papai olhando você. Papai está te olhando. Ele te deu saúde, Ele te deu um lar, Ele te deu alguns vestidos. Mas Ele quer de você gratidão. Será que dá para você esquecer as suas exigências, as suas reclames e olhar para o que você tem e dizer: Deus, eu não te conheço, por isso reclamo. Tu podes fazer tanta coisa comigo. Tu podes operar em minha vida e transformar meu coração, porque o meu maior problema não é minha roupa. Meu maior problema é meu coração. Meu coração inquieto, meu coração exigente, meu coração temperamental, meu coração empedernido, meu coração de pedra. O Senhor conhece você, meu amado. O Senhor conhece como você tem procurado controlar tudo na sua vida. Controlar tudo, ter tudo sob controle. Você sabe o que está acontecendo com você? Deixa eu te falar uma coisa bem séria. Você está atraindo uma desgraça sobre a tua vida. Tá, eu vou tirar a palavra desgraça. Você está atraindo uma desgraça na tua vida. Como assim? Talvez Deus precise quebrar esse jarro de cristal para salvar você. Você entende o que eu estou falando? Quebrar esse jarro de cristal para salvar você, porque você é mais importante do que a vida que você tem. Você é obra-prima de Deus. A sua vida não. A sua vida foi você que criou. Mas Deus quer salvar você de você mesmo. Deus quer salvar você de você mesmo. Você se protege tanto que não deixa nem Deus chegar no seu coração. Você cria uma capa tão grande na sua vida que aqui isso se torna contra você, como se isso fosse uma bênção de Deus. Terminou sendo um escudo contra Deus. Deus está falando contigo. Você quer quebrar e sair dessa caverna, ou quer que eu quebre para entrar aí dentro dessa caverna? Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Deus está falando com você esta noite. O Senhor está falando com você. Não tente dizer que não é com você, é com você. O Senhor está falando com você. Eu não vim aqui com esboço, eu não tenho nenhum esboço para pregar. Eu só tenho um versículo. O que o Senhor me disse foi: lê o texto e o resto Ele vai falar contigo. Então é para você mesmo. Você hoje foi chamado para quebrar essa sua couraça de proteção e se soltar, se largar na mão de um pai. Porque se eu sei cuidar do meu neto, que dirá Deus sabe cuidar da sua vida melhor que você. Eu quero que você fique de pé, toda a igreja agora.
Certamente pessoas precisam essa noite tomar uma posição enquanto a gente vai cantar grande ao Senhor. Eu não vou nem tocar o instrumento hoje, mas essa noite é noite de rendição. Preste atenção no que foi falado. Moisés não conhecia a Deus, ele só achava, mas ele não conhecia a Deus. E quando não conhece a Deus, cria ideias sobre Deus e adora essas ideias. Adora a ideia de que Deus, tá tudo bem comigo. Então, já que eu tenho tudo funcionando, tá tudo bem comigo. Não, pode ser exatamente o contrário. Você precisa de um relacionamento genuíno e sincero com Deus, e não de coisas. E se você tem colocado limite naquilo que Deus tem a fazer na tua vida, eu quero dizer que Deus tem outras pessoas para enviar. Não é só para o sertão não, meu querido. Não é só para o sertão não. Essa igreja está aqui disposta a fazer toda a vontade de Deus. E Deus enviará aqueles que são dele para onde ele achar que deve, como fez com Rafael e Eide para São Paulo. Como fez com Jonatas, que ontem estava pregando na igreja do Cláudio Duarte. E hoje me liga e disse: Niles, acredite se quiser, a história da fundação dessa igreja é igual à da videira. Deus que age aí é o Deus que age aqui. Você vai dar um passo para Deus hoje e deixar na sua cadeira os ídolos. Quais são os ídolos? Eu não sei, você que sabe os seus ídolos. Vamos cantar. Enquanto essa música a gente vai cantando, você vai ver a unção dos que vão cantar. Quando eles abrirem a boca, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você vai deixar seu ídolo na sua cadeira e você vai vir à frente e dizer: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero o teto infinito que foi pregado aqui. Pode começar a cantar. Deixe o ídolo, qualquer que seja, a sua ideia de Deus, a sua ideia de um Deus pequeno. Eu estou de olho fechado falando para você, não sei quem vem à frente. Deus é a alegria de toda a terra, toda. É o Senhor em quem nós temos a vitória, em quem nós temos 30 dias de comida de graça. Já pensou? Vem dele o seu cuidado. Agora. Por isso diante dele nos prostramos. Agradeceste por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eles já vão cantar, eles vão ficar tocando agora. Na hora que eles forem cantar, eles vão cantar: por isso diante dele nos prostramos. Ele vai falar essa frase. Você que veio aqui à frente, você faz o seguinte: curve a sua cabeça. Se você quiser ficar de joelho, tudo bem, mas curve a sua cabeça, como se você tivesse por isso diante dele nos prostramos. E você vai repetir uma oração comigo agora. Eu não sei quantos e quem veio aqui à frente, mas repete comigo essa oração. Senhor, eu me prostro diante de ti, renuncio a todo ídolo, as imagens mentais que eu criei a teu respeito, cobrador, justo excessivamente, fiscal de obras, alguém exigente, alguém que está anotando os meus pecados.
tantas coisas ruins a teu respeito. Perdoa-me, Senhor. Repita isso: perdoa-me, Senhor. Lava-me com teu sangue. Eu sou teu filho. Eu me prostro diante de ti. Eu renuncio ao ídolo da incredulidade, da pequenez, da miséria, ao ídolo do nada. Senhor, tu tens tudo para mim. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, porque toda bênção espiritual está em Cristo. E por isso eu recebo tudo que o Senhor tem para mim. Agora ora assim, diz assim: Senhor, eu aceito 30 dias de codornizes de graça na minha vida, em nome de Jesus. Por isso diante dele Se prostre agora. Aleluia. Prostre-se diante de Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Só Ele é o nosso Deus. queremos o teu nome engrandecer. Não volte para o seu lugar. Não volte. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teto está infinito sobre você, acima da sua cabeça. Você vai fazer um pedido agora, que você nunca fez, ou que você já fez, mas um pedido infinito. Você vai fazer um pedido grande, um pedido específico a Deus. Senhor, eu quero, Pai, fala com o Senhor agora, faça esse pedido aí. Se for um coração novo, Senhor, eu quero uma família nova, eu quero um marido, eu quero meu marido do meu lado. Peça agora, especificamente agora, nessa antepenúltima celebração de dezembro, a 1ª de dezembro. Peça ao Senhor especificamente, porque o céu está aberto. Não há um teto sobre você, não há 2,80 metros de pé direito. Há um Deus acima da sua cabeça, a quem você se rende, a Ele você se prostra. E em nome de Jesus, Senhor, apresentamos isso aqui. Senhor, são coisas grandes, grandes e bem maiores do que os 30 dias de codornizes, porque este povo está aqui, Senhor, para conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos cantar, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és, pela última vez. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, 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 aleluia. Que você saia essa noite daqui nunca colocando limites em Deus. Que essa noite você saia sabendo que Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então hoje pense infinito e peça infinito, porque o seu Deus sabe responder as orações
e lhe dar aquilo que convém e aquilo que agrada a Ele. Que Deus te abençoe, que te conceda uma semana cheia da graça de Deus. Amém.